Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O tema da nossa reflexão de hoje é: quem tem medo do umbral? Você tem? A ideia desta reflexão é justamente para tentar desmistificar essa questão que envolve o umbral. Mas antes, é importante nós anotarmos que fizemos um estudo bem profundo para embasar, para tirar informações, mas de maneira segura, na codificação e nos livros de André Luiz, sobretudo na coleção Mundo Espiritual, e nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ou seja, de médiuns confiáveis e respeitados como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. E eu faço questão de deixar isso claro, porque infelizmente nós vivemos um momento onde muita gente surfa na onda da doutrina espírita e introduz ideias antidoutrinárias totalmente fora daquilo preconizado pelo Espiritismo. E são pessoas que fazem bem intencionados, mas são influenciados por espíritos que, no mínimo, têm a sua moral questionável. Esse é um assunto complexo. E por ser complexo, realmente cria-se em torno dele uma série de lendas, uma série de situações baseadas no achismo, porque alguém lê apenas o livro Nosso Lar, ou às vezes nem no lê, assiste o filme, e a partir dali começa a imaginar o mundo espiritual de uma forma estranha, e daí o medo. Muita gente acha, muitos espíritas acham ou temem desencarnar e acordar do outro lado com a cara enfiada na lama, igual André Luiz no começo do filme Nosso Lar. Mas se esquecem que o sofrimento não é regra geral. Que Deus não é punidor, que ninguém precisa sofrer, passar por dores depois da desencarnação. Pelo contrário, o sofrimento que vem depois da morte é uma escolha nossa. Aí alguém fala assim, mas eu não escolho sofrer. Escolhe. Muita gente constrói uma vida tijolo a tijolo, fazendo coisas que sabem que são erradas, que são equivocadas, ou imaginando que no futuro poderão corrigir, que no futuro poderão realinhar a rota, e às vezes a morte os convida para voltar antes desse futuro chegar. Ou ainda a pessoa acha que com ela nunca acontece. É por isso que nós precisamos mergulhar nos estudos, porque quando falamos das obras de André Luiz, por exemplo, também é bom recordarmos que todo o seu trabalho foi dirigido por um espírito de escola, Emmanuel, e chegou até nós através da pena mediúnica de Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o mundo recebeu nesse e no último século, no meu entendimento. Mas aí sempre existem aqueles céticos que falam assim, ok, eu li lá aqueles livros, estudei, mas o interessante é que eu encontrei coisas na literatura do Chico que não tem na codificação. A gente não tem que ficar atento apenas à codificação, é aquela mesma ideia com viés espírita, de irmãos de outras religiões que acham que tem que ficar focados apenas na Bíblia e não tem que estudar mais nada. Por que André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, falam coisas que nós não encontramos na codificação? Pelo mesmo motivo que Kardec não fala na codificação assuntos que não foram abordados por Jesus. É porque cada coisa vem dentro do seu tempo.
A humanidade precisa estar pronta, amadurecida, para receber aquelas verdades. Imagina, por exemplo, se Jesus falasse sobre mediunidade, claramente. Se Jesus tentasse explicar os fenômenos envolvidos na materialização, ninguém ia entender. A humanidade que era contemporânea ao Cristo mal entendia suas parábolas, que eram histórias figuradas. A mesma coisa, imagina se Kardec, em 1857, fosse falar de aeróbus, de Parque das Águas. No momento onde a tecnologia não dava sequer a luz elétrica, ou rádio, ou a TV. E ele fosse falar de imagens transmitidas a distâncias através de uma tela fina de vidro que estava suspensa na parede. Então é por isso que muitas coisas nós encontramos dentro de cada tempo, porque nós precisamos estar amadurecidos. O problema é que mesmo com todo o amadurecimento, com todo o conhecimento tecnológico, nós ainda temos grande parte da humanidade que se mantém, a mente, o pensamento, ainda na Idade Média. Porque quando Kardec disse que o Espiritismo deveria andar par e passo com a ciência, e quando a ciência provasse que a doutrina estivesse errada num ponto, que nós abandonássemos aquele ponto e seguíssemos a ciência, é porque ciência e religião não podem andar apartados. Um precisa chancelar o outro para dar veracidade. E nesse mundo de hoje, onde a informação está muito fácil, nós ainda encontramos pessoas, seres humanos, com uma noção extremamente pueril, infantil, da justiça divina. Acreditando que existe o inferno, um Deus punidor, que se você não fizer as coisas corretas, você vai sofrer horrores pela eternidade. Mas se você fizer tudo correto, você vai ser guindado a um céu de delícias, a um paraíso, onde vai viver ao lado de Deus, vendo anjinhos tocando harpa, naquela paz eterna. Como eu disse, isso é uma visão pueril da justiça divina, porque se a lei dos homens, que ainda é imperfeita, não traz nada eterno, traz atenuantes, traz revisões, por que a lei divina deveria ser eterna? E nós encontramos inclusive a versão espírita dessa situação. Porque para alguns espíritas, a versão do inferno católico ou protestante é umbral. E muita gente fala, eu morro de medo de ir para o umbral. Bom, vamos então entender por que isso acontece. E o que levou os espíritas a chegarem nesse ponto. Primeiro vamos fazer uma análise histórica. Ou seja, informações que qualquer um pode ter pesquisando a história. Porque isso não é religião. As noções que nós conhecemos hoje do céu lá em cima e do inferno lá embaixo, começaram na Idade Média. Qual era a noção teológica quando a Igreja Católica surgiu em meados do século IV? Que a terra era plana como uma mesa. Que era em volta a uma abóbada de cristal, onde, acima dela, tinha um rio azul, por isso que de dia você olhava para cima e via o céu azul. E as estrelas eram furinhos nessa abóbada por onde descia gotas que faziam a chuva. Ali também passavam as nuvens. E acima das nuvens, o céu. A noção humana daquela época de governança era um rei extremamente poderoso, sentado no seu trono, comandando a vida dos seus súditos. Portanto, Deus,
que foi o criador do mundo, deveria ser um homem idoso, barbudo, branquinho, de cabelos brancos, barbas longas brancas, sentado no trono, também decidindo e julgando sobre a vida de cada um. Então essa era a noção de céu. Agora, a noção de inferno já teve um malabarismo clerical. Porque não se encontra em nada na Bíblia algo que faça referência ao inferno, a não ser o único profeta, Isaías, se não me engano. Mas para entender por que Isaías fala do inferno, nós temos que entender que o povo hebreu, o povo judeu, que não acreditava, não cria no inferno, quando foi levado escravo para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, lá teve contato com a doutrina do maniqueísmo, que é a doutrina do antagonismo, dos opostos. Se tem dentro, tem que ter fora. Se tem claro, tem que ter escuro. Se tem branco, tem que ter preto. Se tem em cima, tem que ter embaixo. E Jerônimo, então, quando ele fez lá a Vulgata Latina, ele determinou os livros que deveriam entrar na Bíblia, e ali, no século IV, ele estabelece a seguinte tese, abre aspas: a versão espiritual do arrependimento é a verdade, mas não interessa explicá-la ao povo. Ele, o povo, precisa de algo que coloque mais medo para mantê-los mais ou menos no bem. Nós precisamos pregar o inferno de fogo que realmente queima. Mais tarde, no século V, Agostinho, além de afirmar a natureza do inferno, criou a ideia de que o inferno era eterno. E mais tarde, no século XIII, mais precisamente em 1215, no Concílio de Latrão, o Papa Inocêncio III oficializa a ideia do inferno. A partir dali, começaram a ser criadas todas as figuras com o intuito de impor medo, ou seja, você fiel, se não seguir as regras da igreja, vai arder no inferno. O interessante é que eram castigos físicos para as almas que não eram físicas. Porque as pessoas não tinham educação, não tinham cultura, não pensavam, nunca pararam para pensar assim, será que o fogo vai queimar o espírito? Será que o tridente vai ferrar o espírito? E ali foi criada inclusive a figura de Satanás, o demônio, que não existe em lugar nenhum na Bíblia. Foi criação da igreja. Que mais tarde, durante as cruzadas, mudaram a figura para colocar em Satanás traços do rosto muçulmano. E você pode olhar nos desenhos medievais da segunda metade da Idade Média, o Satanás se mostrava de pele vermelha, pernas de cabra, mas um rosto masculino de testa larga, nariz ereto, queixo reto, que era o biótipo dos muçulmanos, para dizer que os muçulmanos que haviam invadido Jerusalém, a Terra Santa, entre aspas, eram o demônio. Mas o fato é que essa ideia singra até hoje e contaminou os protestantes, que contaminou as igrejas neopentecostais, que são hoje o que nós chamamos, que nós conhecemos como evangelismo. E até hoje as pessoas continuam acreditando no inferno, onde você vai queimar eternamente. Aí vem a doutrina espírita e mostra que não. Que essas invenções contrariam, por exemplo, Jesus, que disse: das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Se Jesus disse que das ovelhas dele nenhuma se perderá, como que alguém vai ficar eternamente no inferno? Agora, a justiça seja feita. Essas noções não foram meras criações, estão no nosso inconsciente.
no nosso inconsciente espiritual. O problema é que ao pôr aquilo na ponta da caneta, nos deixamos levar pela ganância. Sim. Porque dentro das jornadas reencarnatórias, muitos de nós, ou para não dizer todos, vivenciamos momentos de sofrimento no plano espiritual e trazemos aquilo como uma ideia de um inferno, de um lugar de muita dor. Agora, igualmente não é real a ideia do céu. Porque se a ideia do inferno fere a realidade de um Deus bom e justo, a ideia do céu também. O que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 17, até hoje o Pai trabalha, Deus trabalha, e eu também. Ou seja, não existe aquela aposentadoria compulsória, você vai para o céu para ficar lá eternamente fazendo nada, se deliciando não sei do que. Agora, no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, Kardec entrevista vários tipos de espíritos, em várias condições. Espíritos bons, espíritos não bons, espíritos criminosos, suicidas, espíritos felizes, que desencarnaram um certo tempo, que desencarnaram pouco tempo, que acabaram de desencarnar. Kardec, inclusive, evocava determinados espíritos e perguntava, você desencarnou quanto? Há uma semana. Daí 2, 3 meses ele evocava de novo, daí 1 ano de novo. E ia fazendo aquela pesquisa com quem morreu e voltou para dizer como que é do outro lado. Não foi baseado no achismo. E o interessante é que nessas entrevistas de Kardec, em nenhum momento, nenhum espírito falou que estava no céu ou que esteve no inferno. Nenhum deles falou de anjos, arcanjos, querubins e muito menos de satanases, de demônios. Pelo contrário, eles narraram uma vida exatamente igual à daqui e uma continuidade consciencial, de consciência, de que nós enfrentamos exatamente aquilo que construímos. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 128, Kardec pergunta, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E os espíritos respondem, não. São apenas espíritos puros, os que acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Na pergunta 131, Kardec pergunta, há demônios? Quer dizer, existem demônios no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta dos espíritos. Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se fizesse seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes, porque são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo e um Deus mau, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E aí alguém pergunta, então, como que é após a morte, se não existe céu, se não existe inferno? O que diz a doutrina espírita? Vamos novamente para o Livro dos Espíritos. Questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada, circunscrita no espaço? Ou seja, os espíritos depois da morte, eles vão para um lugar determinado? Um céu? Um inferno? Quer dizer, uma região circunscrita? E os espíritos respondem, não. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem que o percebas, pois que os espíritos são uma das potências da natureza
e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isto, há regiões interditadas aos menos adiantados. O que ele disse? Que os espíritos estão por toda parte, inclusive aqui junto conosco. Só que nem todos têm liberdade para ir a todos os lugares. Espíritos menos adiantados ficam restritos a lugares destinados a eles, o que a gente vai entender daqui um pouco. Questão 224, para encerrar esse assunto. Que é a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, o que é nós, almas, entre uma encarnação e outra? Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Espírito errante não é espírito que erra. O que o dicionário fala? Espírito errante, que não tem residência fixa, que vive como um nômade. Ou seja, alguém que não está morando no lugar. Guarda essa informação. Porque aqui nós temos a noção que entre as reencarnações os espíritos ficam em determinado lugar, mas não é o lugar das suas moradas. Então guarda essa informação para daqui mais um pouco. E aí vem o item A. Quanto podem durar esses intervalos? Quer dizer, quanto tempo um espírito fica na erraticidade entre uma encarnação e outra? E os espíritos respondem: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Bom, e finalmente a questão 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das suas paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com seu grau de desmaterialização que haja chegado. Aqui é a chave do enigma. É aqui que nós entendemos que Deus não castiga. Nós nos castigamos. Nós encontramos após a morte exatamente aquilo que construímos aqui. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem vícios, qual é o vício mais comum depois do sexo? Álcool. Eu sou um alcoolista. Eu falo que eu bebo só socialmente, que eu consigo parar quando eu quero, mas eu nunca consigo parar. Eu não bebo só socialmente. Ao desencarnar, eu não tenho condição de pegar um copo e beber. Eu continuo com o meu vício, mas do outro lado não tem bebida, não tem álcool. E aí, eu vou ser feliz ou vou sofrer? Portanto, o sofrimento, ele não foi castigo divino, foi escolha minha. Se eu escolhi ser alcoolista, as consequências que vêm depois são construções minhas. Se eu sou uma pessoa mentirosa, que engana as pessoas, que iludem, ou ainda que eu faço mal ou pratico crimes, ao chegar do outro lado, eu enfrentarei as consequências dos males que eu construí. Não vai ser castigo divino. Vai ser consequência das minhas escolhas. Da mesma maneira que se eu sou uma pessoa trabalhadora no bem, que edifica o bem, que ajuda pessoas, que socorre pessoas, por que eu vou chegar do outro lado e sofrer, sendo que eu tenho uma construção edificada no amor? Então somos nós que construímos. Só que, infelizmente, nem todos que chegam do outro lado maus sofrem. Existem criminosos, existem corruptos, existem genocidas que desencarnam, mas não têm a consciência do seu mal. Não têm a consciência da sua inferioridade e continuam praticando o mal. Mas encontrarão as consequências na próxima reencarnação. Ou seja,
eles enfrentarão tudo o que construíram numa próxima existência. Guarda também essa informação para daqui um pouco entender. Beleza, mas em relação à vida após a morte, o que os espíritos nos explicam? Que não tem a menor lógica existir um céu, um paraíso, feito de nuvens branquinhas parecendo algodão, onde você não encontra nada igual aqui, porque isto seria no mínimo uma agressão a nós. Porque Deus seria sádico que se nos acostumasse durante uma vida inteira a esse mundo onde nós temos ar-condicionado, som, onde nós temos bibliotecas, transportes, hospitais, TV. E aí a gente chegasse do outro lado e não tivesse nada disto. Ia ser chocante, ia ser agressivo. Portanto, que os Espíritos dizem que a vida após a morte, em termos de natureza, de aparência, é exatamente como aqui. Na verdade, aqui é uma cópia imperfeita do que é o mundo espiritual. Mas também o mundo espiritual não tem aquele formato pueril, lúdico, que muita gente imagina, que é algo mágico, espetacular, coisa do outro mundo. A ministra veneranda da cidade de Nosso Lar, no finalzinho do livro Nosso Lar, faz uma palestra e diz que o mundo espiritual não é um local mágico, pueril. Pelo contrário, o mundo espiritual da Terra é matéria. Mas como assim? Matéria. Não, matéria é o que nós vivemos no mundo material. Não, é matéria. Não é porque a matéria está em outra vibração que ela deixa de ser matéria. Questão 22 do Livro dos Espíritos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Os Espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém não seria. Olha que interessante, quando você pega as narrativas de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, em qualquer lugar que eles estejam no plano espiritual, em qualquer esfera, eles têm chão para pisar e céu para olhar. Sentam-se em bancos, em cadeira. Se não existisse matéria, eles iriam sentar no banco, não tinha banco, caía, não tinha chão, ia cair no poço infinito. O perispírito é matéria. Só que, como diz na questão 22, num estado tão sutil, tão etéreo, que não estimula os nossos sentidos. É a matéria em outra vibração. E abrindo um parêntese aqui, eu destaquei o mundo espiritual da Terra, porque a Terra ainda é um planeta cuja categoria dos habitantes é material. Mas é claro que na classificação dos mundos de Kardec, que são 5, que começam nos mundos primitivos, extremamente materiais, e vão até os mundos felizes, os mundos felizes que são dados aos espíritos puros acima, que são mundos que escapam ao nosso entendimento na atualidade, não são constituídos de matéria. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Há então 2 elementos gerais no universo: a matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Deus, espírito e matéria, então não tem outra coisa a não ser a matéria. Ou tem? Continuemos. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita.
por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. Ou seja, aqui Kardec antecipa em mais de 80 anos a teoria das supercordas da física quântica, apresentada no início dos anos 2000, que não é possível existir se não existir os multiversos, os universos paralelos. Porque diz, em resumo, a teoria das supercordas, que existem filamentos quase infinitos, com 10 dimensões. Detalhe, nós na Terra conhecemos 3 dimensões: profundidade, largura e altura. Na teoria das supercordas, ela tem 10 dimensões, que ao vibrar, produz todo o estado de matéria. É exatamente isto que André Luiz diz, quando ele fala que que matéria é luz coagulada, e que a ciência, há pouco mais de 5 anos, afirmou que matéria é luz congelada. É por isto que quando Deus disse, fiat lux, faça-se a luz, a matéria essencial, o fluido cósmico, começou a vibrar, constituindo tudo que nós conhecemos no universo. Olha que lindo. Mas voltando para o umbral, como é mesmo esse umbral? Por que ele nos causa tanto medo? Lá realmente é ruim, é feio? Como a gente assistiu no filme? Bom, Chico disse que Deus é o maior plantador de cebolas do universo. O desavisado ouve isso e fala, o Chico está falando mal de Deus, ou está fazendo uma piada de mau gosto? Não. Como é uma cebola? Você tira uma camada, tem outra. Você tira outra camada, tem outra. Você tira... É composta por várias camadas. Tudo no universo é composto por camadas. Nós, enquanto encarnados, somos feitos por 7 camadas. Começando do espírito, revestido pelo perispírito, corrigindo, somos 9, encarnados, sendo o espírito, o perispírito, que é composto por 7 camadas, e o corpo físico. A Terra, segundo os espíritos, e essas informações nós temos esparramadas por toda a literatura complementar, também é composta por 7 camadas. Ah, mas não tem aí um número místico, 7, 7, 7? Não. É 7 porque não é 6, é menos do que 8. Coincidiu. Não tem nada cabalístico, nada místico. Segundo os espíritos, portanto, a Terra é formada por 7 camadas, 7 esferas concêntricas, ou seja, que tem o mesmo centro. E como o mundo espiritual em torno da Terra é material, todas essas camadas estão sujeitas à atração da lei da gravidade. E são nessas esferas que se abrigam os mais de 24 bilhões de espíritos que habitam o planeta Terra. Segundo a informação do Chico, na década de 1960. Quando Emmanuel revelou para ele que a população espiritual do planeta é de 3 a 4 vezes maior do que a população de encarnados. Onde que vai ficar essa turma toda? Dividida em andares. Não tem um condomínio vertical, o prédio cheio de pavimentos? É como se fosse isto. Só que tem um detalhe. O plano espiritual em torno da Terra é matéria. No entanto, essas esferas vão da matéria mais densa até a matéria mais sutil. E ao contrário que a maioria das pessoas pensam,
não são esferas determinadas espacialmente. Ou seja, aqui é uma, dessa linha para lá é a outra, dessa linha para lá é a outra. Não. Elas se interpenetram. No degradê de faixas vibratórias. É daí que vem a ideia implícita no inconsciente espiritual de alguns cientistas, que levaram à elaboração das teses, principalmente das supercordas, e da tese que determina a existência dos multiversos. Só que quando fala dos multiversos, universos múltiplos, muita gente imagina que você vai pegar uma nave espacial, vai sair, de repente vai achar um portal, ou um buraco de minhoca, que é aquela, ou a dobra, né? Que é aquele local onde o espaço faz uma curva e você consegue passar de uma dimensão para outra. Não, a gente está falando aqui da Terra mesmo. Não precisa ir tão longe. Agora, essas 7 camadas existem nomes e características. Se o tempo der, no final, eu vou falar de cada uma delas, explicar a característica de cada uma delas e que tipo de espírito habita cada uma delas. Eu só dou uma dica antes. São 2 para baixo da crosta, que é onde estamos pisando, e 5 para cima. É daí que vem a ideia do inferno, lá embaixo. Porque muitos dos espíritos que foram os clérigos que criaram essa ideia do inferno, assim como todos nós, já habitamos lá embaixo. Vamos torcer para o relógio ali, não pular de 2 em 2 minutos, como é de costume. Bom, como eu disse antes, quando nós falamos dessas esferas, elas vão da mais densa à mais sutil. Agora, o ponto base é a crosta da Terra, onde nós pisamos. Porque aqui é o mundo onde vivenciamos as reencarnações. Porque existe um motivo para que existam as reencarnações. Porque olha que interessante. Quanto mais materializados somos, quanto mais pesados, porque nós temos mais matérias, mais preso na crosta. Quanto mais purificados, quanto mais leves espiritualmente, podemos guindar esferas mais altas. Isso na Terra ainda. Nós não precisamos ainda migrar para mundos superiores, porque aqui nós temos um leque de evolução muito grande. Só que aqui na Terra, na crosta, nós estamos em contato com 2 esferas. Veja bem, de maneira didática, para que a gente entenda, vamos chamar as esferas acima como esferas positivas, como se fosse um gráfico cartesiano, e as esferas abaixo como esferas negativas. Aqui na crosta, nós interpenetramos na primeira esfera positiva e na primeira esfera negativa. É o que faz com que nós vivamos no mundo bidimensional, de 2 dimensões. Porque assim, quando estamos encarnados, nós vivemos em 2 mundos, o material e o espiritual. Agora, em vigília, nós estamos vivenciando o mundo material. Daqui a pouco, quando dormirmos, o corpo fica na cama, o espírito sai e vai viver o mundo espiritual. E aqui, nesse exato momento, por exemplo, nós temos talvez 100 pessoas encarnadas assistindo a palestra. E mais de 200 desencarnadas assistindo a palestra. Inclusive, numa situação que interpenetra a matéria. Eles estão um pouco acima aqui, como se fosse um mezanino, e para eles não tem esse teto. Enquanto para nós tem. Esta interação mundo físico, mundo espiritual, nos causam situações muito interessantes. Porque a intercomunicação com os espíritos nos faz ter amizades e construir o futuro pós-mortem, pós-desencarnação, segundo a nossa vivência.
É por isso que ninguém precisa ter medo do umbral, porque o umbral começa aqui na terra, aqui na crosta. Nós estamos mergulhados no umbral. De maneira didática, André Luiz separou o umbral em 3 camadas, porque ele começa do mais denso ao mais sutil. Umbral grosso, denso, umbral médio e umbral sutil. Muita gente fala assim, não, eu morro de medo de ir para o umbral, eu quero ir para a cidade Nosso Lar. Spoiler do final da palestra, a cidade Nosso Lar está no umbral, só que no umbral sutil. Percebe? É aqui que nós interagimos, então, constantemente com muitos espíritos. É por isso que Paulo de Tarso disse, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. É por isso que Joana de Ângeles disse, a maioria das pessoas vivem a consciência de sono, ou seja, satisfazem do pescoço para baixo, o estômago e o sexo. Não se preocupam com a parte espiritual. E quando Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, nós entendemos porque a maioria dos espíritos desencarnam e continuam aqui na crosta, na parte densa do umbral. Por quê? Porque a maioria das pessoas são interessadas em quê? Nas coisas da matéria, nos vícios, no sexo, na bebida, nos bens, no corpo. Onde estiver o teu tesouro, segundo Jesus, ali estará o teu coração. Ou seja, onde estiver os seus valores, o que te interessa, você fica preso depois que desencarnar. Então é por isso que a maioria deles estão por aqui. Agora, nós também podemos fazer essa interconexão durante o sono. Por exemplo, eu vou para uma festa, para um show, para uma balada. Tomo umas, beijo na boca de uns 15 ou 20, transo com 2 ou 3, e volto para casa, feliz, realizado, curti pra caramba, foi a festa, e vou dormir. Para onde que eu vou quando eu sair do corpo? Para as esferas superiores? Não. Os colegas, os amigos que eu angariei lá no show, na festa, que vieram para casa comigo, estão lá me esperando para a gente descer. Para continuar curtindo, entre aspas. É por isso que muita gente dorme e acorda no outro dia parecendo que foi atropelado. Por quê? Porque foi vampirizado durante a noite. Percebe? É por isso que muitos espíritas temem ir por umbral, porque no consciente, lá no fundinho, sabe que está fazendo coisa que não deve. E sabe que quando chegar do outro lado, vai ter que encontrar consigo mesmo. Mas, afinal de contas, o que é umbral? Vamos para o dicionário. Primeiro, que essa palavra umbral foi pegada de empréstimo da construção civil. Umbral em arquitetura é porta, é a ombreira da porta, é uma passagem. E agora vamos lembrar da pergunta 24, que eu falei, guarda essa informação lá atrás. Quando Kardec perguntou, onde ficam os espíritos entre uma encarnação e outra? Os espíritos errantes, ou seja, que não tem lugar fixo. O que é umbral? É um lugar de passagem. Onde os espíritos ficam aguardando a próxima reencarnação ou serem guiados para esferas superiores. Aqui eu tenho que acelerar, porque o relógio ali está correndo. Ou seja, se eu vou ficar aqui na crosta, se eu vou descer ou se eu vou subir, não é Deus que determina. Não é o meu QI o que indica, não é o pistolão que eu tenho lá, o padre, o pastor, o médium espírita. Sou eu. Porque quando eu deixo o corpo, o meu perispírito tem peso próprio. Lá no meu canal no YouTube eu tenho uma palestra sobre perispírito, anatomia do perispírito, que não vai dar para falar nada aqui. Mas lembra que eu falei que o perispírito tem 7 corpos, 7 camadas? Vamos nos ater apenas em uma. Porque o perispírito ele é composto por alma, corpo mental, a pessoa, o corpo, né? A alma, corpo mental, e o perispírito é composto por corpo astral, corpo causal
e corpo vital. Vamos falar só do corpo causal. Eu anotei aqui alguns tópicos para não passar nenhum batido. O que é o corpo causal que contém o perispírito? É o local de registro dos nossos débitos e os nossos créditos espirituais. Tudo o que trazemos de outras vidas está registrado no corpo causal. Necessitamos reencarnar para purificar através do processo de lavagem. Emite uma túnica suja quando temos ações negativas e uma túnica iluminada quando temos ações construídas no bem. Os registros de fracassos impregnam o genoma e são expurgados em forma de doenças. Lá na palestra eu explico isso. As nossas imperfeições que estão no nosso perispírito, essa lavagem, é o expurgo através do genoma, ou seja, através dos genes, que eclodem nos cânceres, nos transtornos, nas doenças em geral. Então, já que esse corpo guarda os nossos débitos e os nossos créditos, você acha que nós todos, inclusive eu, temos mais débitos ou créditos? Muito mais débitos, portanto, mais peso. Mais peso na matéria, somos atraídos para o centro da Terra. Portanto, quanto mais débitos, quanto mais porcaria você fizer na sua vida, mais para baixo você vai. Isto somos nós que escolhemos. Agora, tem outra questão também, a nossa preferência. Nós vamos para os lugares que nós gostamos depois da desencarnação. Aí alguém fala assim, não, pois é, mas eu quero ir para nosso lar. Parêntese, todo mundo fala de nosso lar por causa do livro. Só que nosso lar é uma das centenas de cidades espirituais que nós temos só no Brasil. Mas é porque nós conhecemos. Alvorada Nova, Redenção, que fica exatamente sobre a cidade de Salvador. Nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro, no Umbral. Mas alguém fala assim, não, eu quero ir para nosso lar. Certeza que você quer? Quero. Você não quer ficar por aqui? Não, não. Beleza. Veja bem, lá em nosso lar não tem cerveja, não tem picanha, não tem WhatsApp, Instagram, não tem balada, não se fala mal da vida dos outros. Será que você vai se sentir bem lá? Percebe? Nós vamos para os ambientes que nós afinizamos. É simples assim. Mas isso também não quer dizer que a gente não vai morar com a cara na lama em lugares feios. A lei é de amor. Os lugares são feios alguns porque é a construção nossa, nos nossos pensamentos. Ah, mas lá no filme o lugar é feio. Sim, na Terra não tem lugar feio. Vai visitar uma Cracolândia. Vai visitar os guetos, os becos. Como nós temos também cidades extremamente tecnológicas, lindas, bem cuidadas. Portanto, até o chamado Vale dos Suicidas não é um lugar que muita gente imagina como um vale, literalmente, um lugar lamacento, que os suicidas ficam lá largados pelo tempo, sofrendo, cheio de dor. Não, não. Primeiro que o Vale dos Suicidas não é um, são vários. Dispostos em várias camadas, inclusive na crosta. E são cidades. Mas por que lá são lugares feios? Imagina se a gente fecha esse salão aqui, hermeticamente. E fica todos vocês aqui, porque para garantir que ninguém saia, eu vou ficar lá de fora. E aqui dentro vocês soltam todos os seus fluidos. Não entra nada, não sai nada. Aqui vocês excretam tudo. Depois de 6 meses, quando eu abrir isso aqui, como que vai ser esse ambiente? Agora imagine uma cidade onde a excreção de pensamento é de dor, sofrimento, mágoa, lamentação. O que vai ter lá? Coisas horrendas. Mas no livro Memória do Suicida, por exemplo, diz lá, chegou um grupo de socorro que narrou: saímos de um salto para a rua, vielas e praças, e encheram de condenados como as passadas vezes, ou seja, ou depois, estacionou um trem de caravaneiros na praça, ou seja, uma voz estranha indicava, fulano de tal na rua tal, no abrigo tal. O que são esses elementos? Elementos de uma cidade.
Então, no mundo espiritual, sim, existem cidades de todo jeito. Cidades ruins, feias, como cidades lindas, vai depender dos seus habitantes. E agora eu preciso acelerar mesmo, porque senão vai dar tempo de falar das esferas, que eu sei que é todo mundo que está querendo. Bom, como eu disse, aqui na Terra também nós temos lugares feios. Agora, didaticamente, André Luiz separou o umbral em 3 esferas, porque essas divisões de estado, de cidade, de instâncias, estão distribuídas entre elas. E no mundo de regeneração, para o qual nós estamos caminhando, as esferas inferiores estão sendo saneadas, as cidades inferiores estão sendo desmontadas. Quer ter uma noção de como são as cidades de lá? Leia o livro Libertação, porque Gregório era uma espécie de juiz em uma dessas cidades, na primeira esfera negativa, na primeira. E lá narra que eram lugares muito estranhos. Por quê? Porque os humanos, os espíritos que habitam lá, estão sintonizados com aquelas faixas. Mas mesmo naquela cidade de Gregório, existia uma praça, o centro da cidade, bem cuidada, de palacetes, praças bonitas. Então não diferencia muita coisa. Agora, esses espíritos estão recebendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias. Quer entender como que isso está acontecendo? Lá no meu canal tem a palestra Aviso Oportuno e uma que eu dei recentemente, A Face Oculta das Obsessões. A gente vai entender essa correlação, como que isso acontece. E a tendência é que à medida que a Terra vai evoluindo, as esferas inferiores e mais densas vão acabando, ao ponto que apenas as mais sutis vão coexistindo. Até o ponto que nós chegaremos no estado real de um planeta de regeneração, onde as faixas mais densas do umbral também não vão existir. Por quê? Porque nós seremos seres espiritualizados, conscientes da nossa vida espiritual, ao contrário do que nós somos hoje, seres materializados, que achamos que a vida é isso aqui, que nós somos corpos, que viver a vida para valer é curtir aos montes. Eu pulei muita coisa. Mas já deu para a gente perceber que o que nós vivemos é consequências das nossas escolhas. Pois bem, como que nós encontramos descritas essas esferas na literatura espírita? E aqui, eu suei para fazer essa pesquisa. Eu pesquisei em 5 de todos os livros da coleção Mundo Espiritual de André Luiz, principalmente Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros e Nosso Lar. Pesquisei também no livro muito pouco conhecido, que chama Cidade no Além, de Chico Xavier e Eigorina Cunha, pelos espíritos André Luiz e Lúcius. Como que são essas esferas? Como são os espíritos que habitam, em quais os seus nomes? Bom, crosta, a primeira esfera para baixo, é chamada de trevas. Possui muita semelhança com a vida no mundo físico. A tecnologia é rudimentar, mas mais próxima da tecnologia conhecida na Terra. Habitam espíritos entregues a vícios e às más paixões, inclusive viciados em sexo. Sem a mínima consciência da lei divina do amor. Em sua maioria, esses espíritos praticaram atos dolorosamente ruins em nome dessas paixões e não buscaram mudar nem evoluir. Por exemplo, pessoas em busca de interesses destruíram lares, vidas. Políticos que destroem as vidas através da imposição dos seus ideais. São espíritos que defendem que seguir o Evangelho de Jesus ou buscar Deus é um discurso dos fracos e que o ser humano é o Senhor do Universo. Por exemplo, não vou dar exemplo, senão não vai dar tempo. Eu atendi 4 espíritos em reuniões mediúnicas com essas características.
Utilizam a ciência da pior forma como ferramenta para consolidar os seus sentimentos materialistas. São características dos espíritos que habitam lá. Exploram os recursos naturais de forma similar à que ocorre na dimensão física. Sabe aquelas pessoas que devastam a natureza, que está causando esse calorão todo para ficar rico enquanto todos sofrem? Esses. São céticos. As leis vigentes favorecem a exploração e não há a mínima preocupação com a melhoria de vida dos demais espíritos que vivem. Ali, inteligências desenvolvidas escravizam os moradores. Bom, qualquer semelhança com alguma figura pública aqui não é mera coincidência. A segunda esfera para baixo é chamada de abismos. São habitadas pela sintonia de espíritos extremamente perversos, criminosos, contumazes ou renitentes em barbáries, principalmente contra a humanidade. Espíritos extremamente enlouquecidos ou alucinados pela perseguição de mentes vingativas ou pela própria consciência. Prevalência da escravidão e tortura. Quem não escraviza é escravizado. Predominância de doenças da mente e do corpo perispirítico. Aparência monstruosa e assustadora dada a sua baixíssima condição psíquica. Abre aspas. Os espíritos são explorados até extenuar suas energias vitais, ao ponto de sofrer uma desconstituição do perispírito, ficando apenas com um corpo mental, chamados ovoides, que são utilizados no mundo material para obsessões ou em esferas inferiores umbralinas. As cidades são de péssima aparência e a atmosfera é densa, totalmente destituídas de tecnologia, presença de objetos e utensílios rudimentares, a exemplo dos medievais ou anteriores. Predominância de vales sombrios, com natureza e atmosfera deletéria, com raras aparições solares, sendo o maior tempo fechado e denso. Existência de poços de materiais aquosos e pútridos, parecendo com os pântanos. Esses são os abismos. Agora da crosta para cima, umbral denso ou grosso, que é esse que começa aqui. Habitam espíritos que ainda têm muita ligação com a dimensão física. Espíritos que já não têm tendência criminosa, no entanto, ainda são orgulhosos, vaidosos ou extremamente apegados à matéria. São espíritos que já acreditam em Deus, que têm boa índole, mas ainda guardam revolta com Deus, apego às coisas materiais e dificuldade em lidar com a morte. Grande parte dos que lá habitam conhece o Evangelho, sabe o que devem fazer para evoluir, mas não fazem. Uma região onde o sistema socioeconômico ainda promove dominantes e dominados. Seus habitantes ainda promovem conflito entre eles. Possui tecnologia similar ao que conhecemos na crosta. As cidades possuem construção mal conservadas na periferia, mas bem conservadas nos seus centros. Possui locais pouco desenvolvidos, mas já existem locais bonitos e agradáveis. Já existem instituições onde espíritos tentam evoluir e praticar o bem como aqui na Terra. É a esfera onde existe a casa transitória de Fabiano de Cristo, que é narrado no livro Obreiros da Vida Eterna, ou seja, no umbral. É o lugar que André Luiz ficou por 7 anos. A segunda faixa, umbral médio. Sociedade mais fraterna, menos materialista, mas ainda a individualidade patrimonial do indivíduo e da família. A sociedade já entende a importância de construir um mundo mais fraterno e equilibrado, mas muitos ainda não conseguem libertar-se da necessidade de viver uma vida mais material. Não há presença de espíritos em condições de aparência lamentável. No entanto, ainda existem crimes e violência em menor escala, como as obsessões. Cidades bem cuidadas, com avenidas largas, calçadas bem arborizadas, edificações com traços modernos e coloridos, edifícios em materiais sutis e translúcidos, tecnologia mais avançada do que a da Terra, existência de muitas instituições de auxílio e caridade, presença ostensiva das esferas superiores no desenvolvimento e capacitação dos seus governantes. Percebe que o umbral já é bom? Agora vamos para o umbral sutil, a terceira parte.
Composta por uma sociedade mais fraterna, menos materialista, mas ainda a individualidade patrimonial do indivíduo e da família. A gente lê no Nosso Lar que famílias lá compraram casas com bônus hora. Os espíritos que lá habitam já vivem um período de regeneração, cultuam o evangelho, procuram fazer o bem e ocupar todo o tempo em trabalhos nobres. Os espíritos já têm consciência que são seres imortais e da necessidade de vivenciar o evangelho de Jesus. São espíritos que já venceram a vaidade e a grande parte do orgulho. Para eles, o acúmulo de bens já não faz o menor sentido. Aspiram à evolução para ascender às esferas superiores, ou ajudar os irmãos que habitam as esferas inferiores. Para eles não tem sentido acumular patrimônio pela exploração do próximo ou de recursos naturais. Graças a essa visão, as grandes corporações passaram a ajudar a diminuir a desigualdade social, desenvolvendo a sociedade com a atribuição existente. Quem mais vai ter? Alguém aqui sintonizou para poder ir para lá? Não existe divisão de patrimônio como conhecemos. Existem instituições de auxílio aos mais necessitados. As cidades são belas e bem projetadas, com vasto número de praças e equipamentos urbanos modernos e úteis aos cidadãos. Predominância de belas paisagens, muito verdes e animais sublimes. Possui tecnologia muito à frente da existente na Terra. André Luiz diz que, em Nosso Lar, a tecnologia está há mais de 100 anos à frente da Terra. Caminhando, então, natureza exuberante, blá, blá, blá. Caminhando, então, pulando aqui para que a gente vá para a quarta esfera, que é chamada a esfera da arte, cultura e ciência. Sabemos apenas que possui sociedades avançadas de onde temos poucas informações. Em Nosso Lar, a mãe de André Luiz habitava essa esfera. Tanto é que ela desce de lá para visitar André Luiz. Quinta esfera, chamada de amor fraterno. Não temos nenhuma informação por falta de condições morais e intelectuais para a gente entender. Não tem palavras na nossa língua, termos, que descrevam lá. Imagina se você voltasse à idade da pedra e fosse falar do iPhone, da transmissão do 5G. Eles não teriam capacidade de entendimento, eles não teriam linguajar, termos, para que você pudesse expressar isso. Agora, Chico Xavier narrou que chegou a visitar a quinta esfera, o que nos leva a entender que Chico deve habitar essa quinta esfera hoje. A sexta esfera, chamada de diretrizes do planeta. Não temos nenhuma informação por falta de condições, mas sabemos que a humanidade que habita a quinta esfera já não tem a forma humana. Vide no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o mentor Asclépios, que não tinha forma humana, ele materializa no santuário da bênção, na cidade de Nosso Lar, onde vários médiuns, olha que interessante, reunião mediúnica no plano espiritual, onde vários médiuns dão condições para que ele adote uma forma humana e traga a mensagem. Asclépios já não tem a forma humana e habita essa esfera. Dá para perceber o tanto que o mundo pode ser maravilhoso aqui na Terra apenas? E para encerrar, a última esfera, que é esta. Portanto, se a gente contar com a terra, com a crosta, são 8, mas espiritualmente falando, são 7. Aqui nessa descrição dá para a gente mais ou menos ir encaixando, né? Onde que nós viveríamos se desencarnássemos hoje. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isto. Como disse o Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo final. Então, que cada um de nós trabalhemos para não ter medo do umbral, ter medo de nós mesmos, porque nós escolhemos para onde vamos. Muito obrigado a todos, ótima semana e que Jesus nos abençoe.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Agradecer pelos conhecimentos recebidos. Senhor, auxilia-nos a compreender este mundo que nos oferece a condição de aprendermos a amar. Auxilia-nos a nos aproximar da luz, inspirando-nos o amor fraterno, o conhecimento, e que possa nos ajudar a colocarmos em prática o Teu Evangelho de amor. Senhor, queremos pedir pela nossa família, pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, por todos aqueles invisíveis que se encontram sem lar, sem família, ou longe, Senhor, dela. Ajuda-nos a envolvê-los todos com nossas vibrações de amor. Que possamos projetar do nosso coração energias curadoras na direção daqueles que sofrem. Que possamos projetar a luz que desejamos conquistar através do nosso esforço. Envolva-nos a todos, Senhor. Que possamos, ao final de nossa jornada, termos cumprido com os objetivos que traçamos para as nossas existências transitórias no mundo corpóreo. Que a Tua paz, Senhor, se faça em nossos corações. Que assim seja. Muita paz a todos, um bom regresso aos seus lares, uma boa semana e uma dica. Quem ainda não começou, começa a fazer uma reforma íntima, pois a transição planetária, ela não é de fora para dentro, ela começa em nossos corações. Se quisermos alcançar o padrão vibratório, para continuarmos na terra regenerada, é de dentro que temos que começar. Que assim seja. Muita paz a todos.